Sim, foi Einstein que fez o átomo deixar de ser um conceito e tornar uma realidade para nós. E vamos falar isso sem fórmula, de uma forma simples que você possa entender. Aí, se você um dia você quiser evoluir sua ciência e aplicar nomes e conceitos e fórmulas no que eu te ensinar aqui agora, você pode. Mas é bom você começar assim, sem fórmulas e sem esses nomes complexos, certo? Bora lá fazer o vídeo. Só que antes eu queria pedir para você curtir, compartilhar, que eu tô dando ciência de graça e faço para vocês aqui, se vocês puderem me ajudar com isso. E outra coisa que eu queria te dizer, né, que você só conseguiu fazer isso, né? Eu vou falar no vídeo por que ele conseguiu divulgar o ato, senão ele nem ia ser conhecido na vida dele. Einstein, ele teve tipo uma ajuda aí. Se não fosse essa ajuda, ele não teria conseguido revelar para nós o que é o átomo. A ciência estava 1000 anos atrasada. E eu queria pedir essa ajuda porque eu consegui terminar o trabalho de Einstein, que ninguém conseguiu, nem ele teve tempo. Ele ia conseguir, mas ele não teve tempo porque ele morreu. Que é unificar o campo gravitacional com o eletromagnetismo. Tem um vídeo meu lá falando que é energia escura. Fixado aqui no meu canal. Vai lá, curte, compartilha, faz chegar no cientista esse vídeo pra gente evoluir a ciência e vocês me ajudar como Einstein foi ajudado. Vou contar a história agora da participação de Einstein do átomo. Vou chamar a vinheta e fazer o vídeo. E aí, seus tiktokers, Eduardo Félix de novo, que tá na área. Sim, eu, o mestre da interpretação bíblica, perito, nosso Deus, o homem com QI acima da média. Pouca gente sabe, mas foi Einstein que tirou o átomo do conceito. O que é conceito? Vou tentar explicar um conceito para você. Imagine uma maçã em cima da sua cabeça. Você consegue imaginar ela, você consegue ver a cor dela, saber a cor dela e onde ela está. Porém, ela não existe no mundo real. Era assim que o povo via o átomo. Sabia que existia, mas não conseguia trazer para o mundo real. E Einstein conseguiu fazer isso, tirar de conceito. Tirar do conceito e trazer para o mundo real. E como que Einstein conseguiu isso? Vamos lá. Ele viu um outro cientista que pegou e estava analisando um pólen de uma planta nos líquidos, e via que ele se mexia, e não era o vento, e não tinha nenhuma vibração. Ele não conseguia entender por que aquele pólen se mexia, certo? Aí Einstein conseguiu desenvolver isso, saber o que estava acontecendo. Isso deu origem aos átomos. Só que muitas coisas que Einstein falava antes de ele fazer sucesso, ser um grande cientista, né? Os outros roubavam dele. Então ele ficou quieto, ele se reprimiu, porque os outros estavam roubando a ideia dele e ele não estava ganhando nada com isso. Isso que está acontecendo com Einstein. Pouca gente sabe. Eu sei porque eu tenho 40 anos. E eu tinha que andar mais de 5 quilômetros para ir numa biblioteca debaixo do sol quente. Não tinha ar, nada, para ir numa biblioteca aqui nem Presidente Prudente. Eu saía da Vila Formosa, que quem conhece aqui Prudente sabe. Até no centro para estudar, eu via os livros. Não era hoje essa carniça de internet, o povo coloca um monte de fake na internet. Eu não coloco informação na internet. Eu via nos livros, eu sentia o cheiro dos livros assim, ó. Aqueles livros que estavam guardados há mais de 10 anos lá na biblioteca, ou até mais de 10 anos, muito mais de 10 anos. Eu li nos livros aqueles registros, certo? E falava isso nos livros. Aí, o que aconteceu com o Einstein? Ele começou a trabalhar, olha só como Deus é. Ele começou a trabalhar num departamento que fazia patente. Que você fazia patente das coisas para você ganhar direitos autorais. O que aconteceu? Que aconteceu? Aí você pegou e falou assim, nada, eu vou fazer meus artigos que estavam guardados, que todo o conhecimento dele ia ser jogado fora, se não fosse isso. Todo o conhecimento dele ia ser jogado fora. A gente ia se ferrar. A ciência estava 1000 anos atrás, certo? A gente ia voltar a ser macaco, como assim dizer. A gente ia desvoluir, né? Aí Einstein pegou e patenteou o artigo dele que falava sobre isso daí, é a teoria do átomo, e o átomo deixou de ser um conceito e virou realidade para nós, certo? Eu vou explicar agora. Como que foi isso? Ele patenteou e lançou. E é um dos artigos mais visto de Einstein, mais que o fotoelétrico, mais que a teoria da relatividade. É um artigo que deu mais sucesso para Einstein, mas não deu prêmio Nobel para ele.
certo? Mas transformou ele num cientista para ganhar prêmio Nobel. E eu queria pedir a ajuda de vocês, do mesmo jeito que Einstein conseguiu, eu posso conseguir. Eu sei o que que é energia escura, eu sei unificar isso, que Einstein falou que queria unificar o campo gravitacional com o efeito com o magnetismo, eletromagnetismo. Eu consegui, gente, eu consegui, certo? Ah, se não tinha laboratório, nada, ele fez só com a mente dele, ele conseguiu resolver esse problema do pólen se mexendo no líquido, e eu também consegui sem laboratório, sem nada, eu consegui, certo? Isso vai revolucionar a ciência. Mas vamos lá falar de Einstein. Einstein pegou e falou assim, esse pólen, olha, o Einstein nem usou microscópio para falar do átomo, nada, olha só um pólen caindo no líquido e se mexendo, e ele viu um artigo de outro cientista, mano, é Deus, não tem como você falar que não é Deus, um pólen. Ele tá entre o mundo microscópio e o macroscópio. Olha só, bem no líquido caiu. Mano, é Deus. Nossa, eu sou muito fã de Einstein. Eu sou um devoto de Deus também. Deus abençoe todos nós. Deus abençoe a ciência. Aí, ele viu que como que poderia mexer aquele pólen. Ele falou assim, a água é composta de partículas que se mexem, não estão paradas, e essas partículas são tão pequenininhas e batem no pólen e fazem o pólen se mexer. Por isso que o pólen ia pra lá, pra cá, pra cima, pra baixo, pra tal. Mas até aí tudo bem, porque eu posso falar assim, ó, se eu for cortando uma coisa, cortando, sem parar, um dia eu vou chegar numa hora que eu não vou conseguir mais cortar ela. Esse é o átomo. A gente já tinha esse conceito, só que é só um conceito. Mas que tamanho que é o átomo? Até onde eu posso cortar? Infinitamente? Não, mas até onde eu posso cortar? Esse que era o problema. Ninguém sabia até onde poderia ter no átomo. Por exemplo, para falar, ó, minha unha tem átomos, ela vai crescendo ao pouco, ou seja, um monte de pedacinho de unha que está surgindo. Mas que tamanho que é? Né? Ninguém conseguia saber isso. Einstein conseguiu através do pólen. De uma flor caindo no líquido que um cientista viu, ele resolveu. Por quê? Como resolveu o tamanho? Ele falou assim, ó, para aquela partícula conseguir mexer um pólen, ela tem que ter um tamanho que aguentasse, por exemplo. Não tem como uma formiga carregar um ser humano, né? A formiga consegue carregar até 10 vezes mais a massa dela, o peso dela, mas ela não consegue carregar um ser humano. Ou seja, existem limites, até para a formiga. Então, quanto menor for você, menos força você tem. Na física é isso. Quanto mais menor você for, menos força você tem. Certo? Isso é fato. É fácil de entender. Ok? Aí a Einstein falou assim, então, esse átomo deve ter dimensão X, massa X, para conseguir empurrar um pólen. Ele tem que ter um limite. Né? Aí ele falou assim, mas a água é molécula de água, são duas substâncias, né? Eu acho que você já sabia disso, que os outros cientistas já tinham descoberto isso, né? Que é hidrogênio e oxigênio. Porém, ele falou assim, esses átomos devem ter tamanhos similares a isso. Ele colocou um padrão do tamanho do átomo, que tem um limite o tamanho do átomo. E ele quase acertou sem microscópio ou nada. Não foi tão preciso, mas foi genial. Olha, ele não precisou de um laboratório. Ele não precisou de equipamentos super desenvolvidos, não. Ele só precisou do cérebro dele, de um pólen e líquido. Ou seja, ele precisou só de Deus, né? Então é isso. Assim que Einstein descobriu. E eu descobri também como unificar o campo fotoelétrico com o campo gravitacional. Isso muda tudo, muda o Bóson de Higgs, eu descobri que é energia escura, eu descobri que é o magnetismo, eu tenho várias coisas que dá para me fazer com esse conhecimento que eu tive, só que eu preciso da ajuda de vocês para chegar nos cientistas. Né? O vídeo que eu fiz revela muita coisa, mas não muita coisa, só pouca coisa. Os experimentos que dá para fazer, eu já tenho tudo guardado aqui, ó, guardado faz tempo. Quando eu tinha 13 anos, eu deixei de estudar ciência para me estudar a Bíblia. Aí com os 38 anos eu virei um mestre da interpretação bíblica. E Deus me deu de presente, sabe o quê? Conhecimento da ciência. Hoje eu sei, eu consegui terminar o trabalho que não deu para Einstein terminar, não deu tempo para Einstein terminar, Deus chamou ele. Que foi a unificação do campo gravitacional com o efeito fotoelétrico. Um abração do Eduardo Férez. Ajuda aí, gente. Quem gosta de ciência, quem precisa da ciência, ajuda aí, compartilha para chegar no cientista. Muito obrigado
Que Deus abençoe a ciência.